Qual o seu destino aqui na Terra? O que que você veio fazer? Todo mundo que veio, veio com uma vocação. Tem pessoas que talvez enfeitiçado por dinheiro, ou por bens, ou pelo ouro ou pela prata, perdeu a dimensão da sua vocação e, e vive meio que perdido. Talvez muito rico, muito dinheiro, muita coisa, mas meio perdido na vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda há tempo de rever e descobrir o que é que você veio fazer neste mundo. Primeira coisa, Deus te deu a vida, te chamou homem, te chamou mulher para existir e construir uma história de amor. Isso não tenha dúvida. Você veio para construir uma história de amor, história de esperança, história de fé. E na vida, muitos acontecimentos foram gerando o desejo de ser mais e melhor, ou responder mais e melhor essa vocação, esse chamado. Eu digo para você, você é um ser adaptável a esse planeta. Você veio com todas as ferramentas que você precisa para responder a sua vocação, para ser você. Então, o primeiro, nesse tema, eu quero trabalhar como ser adaptável, como você pode adaptar-se à realidade, ou às novas realidades. Nós sabemos que, como nosso cérebro é um cérebro que se adapta a muitas realidades, claro que tem realidades que ele insiste, ele gera conflitos e conflitos, mas ele chega um momento em que você vai gostar. Ou seja, você vai se dar bem. Às vezes, é uma realidade, por exemplo, do interior, vivia naquela maresia, aquela coisa boa, aquele mundo bom, tranquilo, e de repente você entra na cidade grande com esse frenesi dos carros, esse barulho todo. Isso, psicologicamente falando, isso é um turbilhão de conflitos que são gerados lá na sua vida. Mas anos passam, dias passam, anos passam, e você vai se adaptando a essa realidade. Até quando você sai desse mundo que volta lá, passar um final de semana lá no interior, parece que o mundo não anda lá, parece que as coisas estão paradas, o relógio não caminha. Mas é por isso que o nosso cérebro é adaptável, ele se adapta com facilidade, ou seja, algumas coisas. Outros ele tem dificuldade, mas ele se adapta. Eu quero levar você a uma reflexão dizendo o seguinte: pare de repetir o que nunca funcionou. Primeira coisa, pare de repetir o que nunca funcionou. Se você tem feito uma coisa e sempre deu errado, por favor, inteligência significa você escolher, saber escolher com sabedoria as coisas da vida. Então, tem gente que faz de tudo para insistir. É um verdadeiro insistente que gasta muita energia, gera muito esforço, mesmo sabendo que não vai dar certo. É diferente de você, por exemplo, você jogar uma vez, perdeu, joga outra vez. Agora estamos no tempo do esporte no mundo, e os jogos, por exemplo, o bom jogador, ele treina para fazer uma jogada melhor e tudo indica que ele vai conseguir o que ele está procurando. Mas quero dizer que tem coisas na vida que não vale a pena repetir e viver repetindo e errando sempre, ou repetindo os mesmos erros.
A gente às vezes diz assim, olha, já que é para errar, erra diferente, erra por outro ângulo, por outro caminho. Mas, na verdade, primeira coisa, pare de repetir o que nunca funcionou. Se você faz isso, você já vai adaptando o seu cérebro a realidades, a novas realidades. Ou seja, uma realidade viável. Recue um pouco e peça uma nova solução. Busque uma nova solução. A vida é feita de soluções. Nós vamos solucionando uma coisa e outra, vamos juntando uma cor com outra, e a soma de uma cor com outra cor dá uma terceira cor, ou seja, uma cor diferente. Quando criança a gente aprendeu isso, né, em educação artística, se eu não me engano, que a gente juntava uma cor primária com a cor secundária, uma cor terciária e formavam cores. Né? O branco com o vermelho que dá laranja e não sei o que lá. É mais ou menos isso. Faz muitos anos que eu vi isso, né? Acho que tem uns 45 anos, mais ou menos, 45 anos que vi essa questão na escola. Mas para dizer que a vida é feita de soluções. A gente vai misturando cores, juntando cores, somando cores, e vamos ter uma cor, e talvez a cor que a gente deseja. Por isso, na vida também tem, muitas vezes, é preciso recuar um pouco e pedir, e fazer acontecer, e buscar uma nova solução. Outra coisa, pare de lutar no nível dos problemas. A solução nunca está lá. No nível dos problemas, você não consegue muita coisa ou não consegue nada. A solução é resolver o problema. Muitas vezes você pode até somar um problema com outro para poder ter uma solução. Mas é o positivo com o negativo que dá energia. Então, pode ser também chamado de imã. O eletromagnético que acontece ali, os polos norte e polo sul, o polo positivo ou polo negativo. Na vida também, às vezes nós temos que pegar esses polos, somar e a partir daí a gente ter uma solução ou um resultado. Trabalhe sua flexibilidade. Não se preocupe com o outro. O outro é sempre o outro. Você precisa ser flexível com você, você a partir de você. Muitas vezes você quer que todo mundo seja flexível com você, mas você não tem flexibilidade com as pessoas ou com ninguém. Esse é um dado importante para você se tornar adaptável, para você se adaptar bem à sociedade, à família, à igreja e daí por diante. Ser flexível, essa flexibilidade é muito importante. Isso nas ações, nos pensamentos e daí por diante. A raiva, e aqui preste bem atenção, a raiva justificada é raiva destrutiva, que ela é disfarçada para parecer positiva. Então, o sentimento de raiva aí pode te fazer muito mal, pode te gerar uma pessoa que sabe disfarçar tudo com uma raiva, um sentimento de raiva, pode ter certeza que essa pessoa tem dificuldade de ser flexível, de viver essa flexibilidade. Seja isso em todos os sentidos, no trabalho, no relacionamento, no casamento e daí por diante. Quando as velhas tensões aparecem, o que é que você tem que fazer? Afaste-se. Veja que você, dependendo da sua idade, você tem muitas tensões acumuladas e antigas. Elas vão sempre aparecer. E quando elas aparecem, você precisa se afastar delas. Porque se você usá-las, você vai ver que o método vai ser igualzinho os outros métodos que você usou. Vai estar sempre repetindo os seus atos e nunca vão funcionar como buscando ou
ou pelo foco que você teve desde o início. Reconstrua os laços que foram perdidos. Os laços primeiros, aqueles laços com você. Perceba que você perdeu muitos laços, muitos laços, vamos dizer assim, foram laços consigo, laços com Deus, laços com as pessoas que você ama, laços com os amigos, laços. Se foi perdendo, reconstruí-los vale a pena, é sempre bom. Aceite um fardo do que acha que merece. Ou seja, só aceite esse fardo se você realmente merecer. Se você acha que você merece esse fardo, leve, carregue, aceite. Os fardos a gente vai sempre carregar. Jesus tem um convite que ele disse: "Vinde a mim, vós que estáis cansados, vos aliviarei", e disse que o peso dele, o fardo dele é leve. O fardo, carregar Jesus é leve, não pesa muito. Mas isso para dizer que nós vamos sempre carregar um fardo. O fardo que você está carregando agora pode ser um filho, pode ser o esposo, a esposa, está sendo um fardo, está sendo pesado. Um amigo, no trabalho, o seu chefe está sendo pesado. Então, todo mundo tem fardos. Lembre-se, para você se adaptar àquela realidade, primeiro aceite o fardo. Depois, você vai saber como lidar com esse fardo. Deixe de brigar tanto para ter razão. Porque uma pessoa que quer se adaptar à realidade, ela sempre quer ter razão em tudo. E aí vai uma deixa. Deixe de brigar tanto para ter razão. No final das contas, ter razão não significa nada perto de ser feliz. Tem gente que tem mania de ter razão em tudo. E quando tem razão em tudo, essas pessoas geralmente têm dificuldade de se adaptarem à realidade. Já que o nosso tema é aqui, como te ajudando a se tornar mais adaptável, se tornar a pessoa mais comum para viver essa vida sem tanto peso, sem tanto conflito. Alimentar uma emoção negativa é o caminho mais eficiente para bloquear emoções positivas. Toda vez que você alimenta uma emoção negativa, você está, consequentemente, bloqueando as emoções positivas. Se você alimenta a raiva, dificilmente você vai ter facilidade de lidar com a alegria. Então, veja, quais são as emoções negativas que você está alimentando. Pode ser a raiva, pode ser o medo, pode ser a tristeza, pode ser outros sentimentos ou emoções. Lembre-se, cada vez que você alimenta uma delas, você vai ter muita dificuldade de aceitar e vivenciar as emoções nobres. O amor, a generosidade, a alegria, o carinho, os sentimentos afetivos de bem do pai para os filhos, da mãe para os filhos, dos filhos para os pais e daí por diante. Emoção e razão estão sempre misturadas. Pode ver que sempre que você tem um conflito para resolver, entram aí emoções e razões. Razão e emoção. Então, quando as duas se misturam, você às vezes tem dificuldade de lidar com uma ou com outra. Ou seja, o sentimento, por exemplo, diante de uma emoção de uma mãe para com o filho, ela tem muita razão ali. E por isso, ela tem que ver onde é que ela vai atuar mais. Se é na razão ou é na emoção. Se ela se deixa levar pela emoção ou pela razão.
Pela razão, nós temos aí a educação. Como educar? Educar e educar bem. Para educar bem, nem sempre a emoção dá conta dessa educação, mas sim a razão. A emoção diz para a mãe que a vacina dói no braço da criança, e a criança chora, tem medo. Se ela for pela emoção, ela não vai deixar aplicar essa vacina na criança. Se ela vai pela razão, ela baixa a emoção e deixa a razão agir. Ela sabe que aquela vacina vai salvar o filho de algo bem maior, bem mais complicado, uma doença bem maior do que uma dorzinha da picada da agulha. Então, emoção e razão estão sempre juntas, misturadas. Mas na hora de agir é preciso saber em qual porção você está agindo. Não dificulte as coisas. Nós somos mestres para dificultar as coisas. Pode ver como a gente é fácil cria dificuldade em tudo. A gente está sempre... Lembre-se que nós fomos criados com muito nãos. Não pode comer, não pode subir, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pintar, não pode desenhar, não pode. A gente foi criado com poucos pode e muitos nãos, ou seja, poucos sims e muitos nãos. Hoje nós temos dificuldades na vida e por isso criamos muitas dificuldades. Dificultamos as coisas com facilidade, por causa da nossa criação, da nossa geração. Tente compreender a realidade como ela é e aceitá-la como ela é, e a partir daí é você o morador deste mundo. É você o hóspede neste mundo. O hóspede é preciso que o hóspede entenda que é ele que tem que se adaptar àquela realidade, àquela casa, àquele mundo. Não é o mundo que tem que se moldar à minha volta. Não, sou eu que tenho que me moldar, me adaptar a essa realidade. Isso eu falo como ser humano neste mundo, como filho nessa família, e daí por diante. E aí você entende. Então, meu irmão, minha irmã, como ser adaptável? Vá seguindo esses passos e você vai ver que não é tão difícil se adaptar, já que o Criador te deu um cérebro adaptável. E por isso, com ele adaptável, fica mais fácil a gente se adaptar às tantas realidades e tocar para frente. Finalizando, quero dizer que o nosso próprio organismo, nosso cérebro, já está trabalhando o mecanismo para a gente se adaptar a essa realidade de pandemia. Vai passar? Acredito que de uma vez por todas e acabou e zerou? Não. Mas nós vamos aprender a lidar e se adaptar com essa realidade.